Vocês já devem ter escutado falar um pouquinho como se fosse uma parte obscura da internet, né? Ela é a parte não indexada da internet. O que é isso? Quando você faz busca no Google, por exemplo, vocês conseguem acessar e chegar em diversas páginas. Chegar nessas páginas através da busca por determinada palavra é realizada através da indexação, que uma palavra ela está relacionada com outra que está relacionada em determinado site e que por aí vai, tá? Então, essas interconexões, essas indexações de um ponto sendo apontado para o outro, ele é o comum da web, tá? Então, quando você não consegue acessar isso, quando não existe esse mecanismo de indexação, fica muito mais difícil achar. E foi a partir daí que veio o nome do Deep Web, que ele não utiliza esses protocolos HTTP nem HTTPS, e fica mais difícil de chegar. É uma rede privada, tá? Muito contextualizada, normalmente era utilizada para troca de informações de governos, governamentais, depois hackers começaram a trabalhar dentro dessa linguagem não indexada, tá? Foi a partir daí que surgiu e foi encontrado o Wikileaks, ficou tão conhecido, tá? Entre eles, entre a gente, e foram surgindo mais e mais domínios que entraram nessa rede, nessa Deep Web. Então, essa Deep Web não é mais aquele medo todo, não é tão mais deep, não tão mais escuro quanto era, tão obscuro na realidade, quanto se imaginava no início, certo? Assim, quem vê um pouco de fora do contexto computacional. Tá? E agora a gente trabalha com pelo menos três níveis, vamos dizer assim, de informações ou de acessos à internet, tá? O Surface Web, que é essa pontazinha do iceberg, que ela é a internet comum, de amplo, fácil acesso, os sites são todos indexados, encontra-se facilmente uma informação e a ligação dela com os sites, ou seja, com quem publicou ele, ou seja, quem repassou essa informação. Então, aí vai ficar basicamente os sites de notícias, blogs, os sites de e-commerce. Então, é uma área que é bem monitorada, pode ser monitorada, e não apresenta grandes riscos, certo? Quando apresenta um pouco mais de risco, preciso que essas informações sejam cuidadas com um pouco mais de carinho, tá? Que elas não sejam, não tenham facilidade de vazar essas informações. Aí é onde entramos na Deep Web, tá? Que são conteúdos restritos que não aparecem em buscas nem em pesquisas comuns. Eles são protegidos por criptografia, por login, senha, token, tudo que você puder imaginar de possibilidades de proteção, de identificação de qual é o usuário, tá? É nessa parte da web que encontramos os e-mails, as informações bancárias, os arquivos policiais, bancos de dados, informações mais sigilosas, tá? E onde tá as principais redes sociais que tenham informação mais sensível, certo? Como o WhatsApp, o LinkedIn, ok? E mais abaixo temos o que chamamos de Dark Web. A Dark Web ela é acessível apenas através do anonimato total. Não tem como rastrear quem é que está acessando, quem está publicando, quem está colocando informação, trocando informações lá, certo? Então, ela só pode ser acessada com a utilização de softwares bem específicos para ir. Okay? Então, é aí onde ficam o acesso e a troca de informações bem sigilosas, é como os hackers conseguem trabalhar sem ser rastreados, é como os governos eles trafegam suas informações mais sigilosas, tá? Mais sensíveis. Então, utilizando a ideia da Dark Web e o anonimato total. Então, os comandos para trabalhar um pouco com o sistema operacional em relação à rede, existem vários. Os mais simples que vocês podem utilizar é o ping, que foi o que eu mostrei quando tentei acessar o site da Rural. Então, vamos lá. O ping, eu posso dizer se eu estou conseguindo acessar, se eu estou conseguindo chegar, o dado está chegando lá, testa a conexão com um determinado local, tá? Você pode colocar o endereço IP direto ou o endereço que você conhece, tá? Vamos dar aqui, www.ufrpe.br. Ok? Então, o endereço da Rural, ele em IP é esse que está aí abaixo, que vocês estão visualizando,
certo? Que é o 200.17.137.52. E é dessa forma que você consegue identificar se está sendo acessado ou não. Vamos dar um outro ping aqui, no globo.com, por exemplo. Globo.com. Tá? Então, lá tem um outro tipo de possibilidade. Da Rural não estava conseguindo acessar. Deve estar fora por algum motivo. E assim você consegue saber se um elemento está dentro da rede. Você consegue, dentro de uma rede LAN, por exemplo, acessar os dispositivos ponto a ponto, saber se eu estou chegando, testando, por exemplo, se o problema está na minha conexão externa, na minha conexão interna da ligação dos dados, tá? Então, se eu consigo chegar ao roteador, se do roteador está passando, e por aí vai. Uma outra é o ifconfig. Isso no Windows, tá, gente? O ifconfig, desculpa, o ipconfig, na realidade, o ifconfig é no Linux. O ipconfig, ele vai mostrar os dados de qual o IP da máquina. Então, o meu IP no momento é esse daqui, eu não tenho um IP único, então toda vez que meu modem reinicializar, a minha provedora vai colocar um outro IP para mim, tá? A minha máscara de subrede tá aqui, do padrão, e os meus endereços, informações de quais são minhas interfaces de conexão, etc. Tá bom? Aqui, ó, o meu endereço IPv6 já tem essa informação, essa conversão para conhecimento, tá? E o Trace é uma ferramenta de diagnóstico. Então, se eu quero Trace www.google.com. Vamos tentar um pouco. Ui, esqueci do RT. Trace RT. Aí ele vai ficar tentando dar um ping lá e vai ver qual foi o caminho inteiro que eu precisei chegar até o Google, tá? Então, eu saí da minha rede LAN, fui para o meu roteador. Do meu roteador, eu encontrei esse internet.com, que passou por outros elementos, pelo PSN, pela TIM, que é, por sinal, o meu provedor, até ele acessar, até ele chegar no google.com. Então, aí vai mostrar todos os saltos até que alcancei o Google, certo? Então, quais são os elementos que eu precisei passar para acessar isso daí? Então, deixa eu botar Tracer. A gente tinha testado a Globo, não foi? Globo.com. Outro exemplo de por onde ele está indo, então, onde é que está passando as informações e até o tempo também de acesso, tá? Os primeiros são para sair até a minha provedora, até essa TIM. Depois que sai com relação entra na rede mesmo, aí é identificado quais são os demais saltos para chegar à página final, certo? Seguir por algum motivo. Pronto. O FTP é uma outra forma de transferência de protocolo. Ele é focado na transferência de dados, tá? Você pode acessar o FTP pelo browser mesmo, só que no lugar de botar aquele HTTP, dois pontos, barra, barra, é FTP. Ele é para locais específicos que trabalham com esse tipo de transferência, esse tipo de protocolo. Pelo FTP, você consegue visualizar arquivos e transferir arquivos entre computadores, tá? De maneira relativamente rápida. Aí, muitos servidores de FTP, eles podem ser acessados pelo meio do navegador web, tá? Como eu comentei, você pode pular. Outros vocês vão precisar de programas específicos para utilização e acesso. O e-mail é o recurso não web mais utilizado da internet, que ele trabalha com um protocolo diferenciado, que é o SMTP ou o POP UIMAP, para recepção. Através desses protocolos, a realização da transmissão de e-mails e a recepção deles, ok? Software de e-mails tem vários para páginas web e vários para o computador, se vocês quiserem procurar. Então, isso aí vocês já conhecem bastante. O VoIP, que é Voice over Internet Protocol, é uma transmissão de voz através da internet. Um dos principais que introduziu isso e ficou famoso, na verdade, com a utilização do VoIP foi o Skype, tá? Mas hoje temos N outras possibilidades, como Hangouts, entre outros,
certo? O Skype e esses outros, eles permitem a comunicação computador por computador, através dessa voz pela internet, e computador celular ou telefone residencial, etc. Você consegue realizar essa possibilidade de comunicação. Ela foi muito utilizada para ligação internacional, tá? Então, através de ligações internacionais via Skype, saem até hoje bem mais baratas do que uma ligação de celular normal, ou de um telefone fixo normal. A VPN, que é a Virtual Private Network, é uma forma de você criar uma segurança extra para acesso de uma informação, tá? Então, para acessar uma determinada página, um determinado servidor, vocês precisam, às vezes, criar um campo de segurança para acessá-lo, tá? Para que esses dados eles não sejam facilmente acessados por outros. Então, essa é uma tecnologia que vai criar uma espécie de um canal, um tubo de comunicação, tunelamento de comunicação entre o servidor que está sendo acessado e os dados e os seus dados também. Tá? Então, ele oferece muitos benefícios com comparação à rede privada, que ele é bem barato para trabalhar com a utilização desse tipo de abordagem. Os dados vão estar seguros e ele transfere a administração remota da rede a um provedor específico, certo? Então, para vocês acessarem normalmente de casa a rede do trabalho de vocês, vocês normalmente utilizam a VPN para permitir isso, ok?